Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas, formulamos votos de muita paz para todos nós. Uma das mais intrigantes propostas filosóficas da humanidade é a reencarnação. Nas mais recuadas civilizações, teremos oportunidade de encontrar registros a respeito da pluralidade das existências. Na Índia ancestral, na intimidade das cavernas do Himalaia, onde se procurava a perfeita integração com a divindade, a reencarnação surge como um hálito divino que desce à terra, a fim de proporcionar às criaturas uma metodologia de segurança para a conquista da felicidade. Na sua primeira fase, a reencarnação apresenta-se como uma das mais belas manifestações divinas. O eminente engenheiro brasileiro Hernani Guimarães Andrade, fazendo uma análise histórica e antropológica a respeito da imortalidade da alma, que precede a multiplicidade das existências, assevera com muita propriedade. No período paleolítico, os denominados paleantropídeos já acreditavam na sobrevivência do espírito. Na intimidade das suas furnas, onde se desenvolve o pensamento pré-mágico, tendo descoberto o fogo não havia muito tempo, aquecem-se, e aqueles que os anteciparam na viagem da imortalidade parecem retornar. Os registros fósseis demonstram que no meio daquelas cinzas e troços de madeira carbonizada havia pedras, paus, nos quais estavam registradas feições humanas, grotescas é certo, mas que traduziam a presença dos seres que viajaram e ali eram colocadas pelos seus coetâneos para que se aquecessem naquele período hibernal, conforme acontecia durante a fase em que estavam no corpo somático. Essa constatação, hoje lograda pelos paleontólogos, oferece-nos a certeza inabalável de que a imortalidade da alma, como a comunicabilidade dos espíritos, e mais tarde a reencarnação, procedem do mundo espiritual para a Terra, através de uma fenomenologia muito complexa, ora primitiva, ora sublimada, na palavra dos gurus, dos profetas e dos guias do pensamento histórico. É na Índia, portanto, que se irá apresentar por primeira vez, através do verbo flamívodo e profundo de Krishna, a realidade da reencarnação, quando no Bhagavad Gita, uma das obras que constituem os ditos livros sagrados Vedas, o insigne mestre refere-se ao discípulo deslumbrado quanto à necessidade de volver a nascer para encontrar o estado de Samadhi. Mais tarde, nos Upanishads, que significa ajoelhado aos pés do mestre para aprender, a palavra da reencarnação, agora através da lei do karma, exerce fundamentações profundas para orientar as criaturas a agirem de maneira consentânea com o dever, com o código de ética moral,
para que o seu não seja o karma da tragédia nem do infortúnio. A palavra criada em sânscrito deveria significar o efeito das ações, com a inevitável punição, para que por esse intermédio houvesse a reparação dos danos praticados. Essa palavra permanecerá por muitos séculos, alguns milênios, orientando o destino daqueles que acreditam nas vidas sucessivas, no retorno do princípio espiritual que busca oferecer a sabedoria que nele jaz, a presença de Deus adormecida no seu íntimo. As doutrinas do passado, também denominadas doutrinas dos mistérios, assim o eram porque apresentavam-se sob dois aspectos. Aquele aspecto esotérico, no qual havia uma linguagem própria, que se caracterizava pela sabedoria, pelo pensamento profundo que decifra as incógnitas, reservada aos iniciados, que mais tarde seriam sacerdotes, gurus, guias, e uma linguagem mais rasteira, mais compatível com a ignorância das massas. Era o significado exotérico, por cujo meio, invariavelmente, o pavor, as ameaças, significavam a melhor metodologia para fazer nos ignorantes a crença pelo temor, que ainda predomina de alguma forma em nossa cultura religiosa, em algumas doutrinas que procedem do cristianismo primitivo. Desse modo, a linguagem esotérica de Krishna, falando a respeito do Nirvana, daquele momento terminal em que a paz e a plenitude reinariam de maneira indefinível, depois que se atravessava o rio do esquecimento, era dirigida em especial aos que se dedicavam a conduzir as massas, a orientá-las. E aquela massa que Jesus chamará um dia de Ignara, assinalada pela ignorância, pela rebeldia, eram ministradas as lições compatíveis aos seus níveis de consciência. Naturalmente, da Índia partirá esse hálito que irá renovar e vitalizar as culturas não somente da Ásia, mas também da África do Norte, particularmente do Egito faraônico, quando, na intimidade dos seus santuários, homenageando-se a Osíris, ou a Ísis, aos deuses Amon, Ofat, referem-se àqueles sacerdotes que a necessidade da evolução é inadiável e ela dá-se etapa a etapa através dos renascimentos. Na intimidade daqueles santuários onde o filho espiritual de Termutes, a irmã do faraó, terá a oportunidade de desenvolver a sua paranormalidade. Ele ouvirá e entenderá as lições profundas da imortalidade, a fim de que mais tarde, ao enfrentar o faraó para libertar o seu povo, Moisés esteja equipado dos recursos que deslumbrarão a ignorância das massas. Mas aquele povilhéu, a massa ignorante, aos escravos, a doutrina dos mistérios no seu esoterismo reservava uma outra proposta de natureza punitiva. Os maus volverão também à terra e retomarão a forma animalesca, aquela de onde vieram e para a qual retornarão, a fim de aprenderem com o sofrimento e a humilhação o respeito às leis cósmicas. Era a proposta da metempsicose, o retorno a um corpo brutal, primário, com o estacionamento das conquistas intelecto-morais já conseguidas.
É óbvio que essa doutrina da metempsicose não se alicerçava de maneira alguma nos conhecimentos das constatações na intimidade dos santuários. Era mais portadora de um apelo de terror do que propriamente de libertação de consciências. Por isso que não aceita, através do processo histórico da própria reencarnação, porque o espírito não retrograda, desde quando criado simples e ignorante, realiza as suas primeiras aquisições, a sua é uma marcha ascensional, fazendo que desabroche o Deus interno, que mais tarde estará na doutrina de Platão, através do grande eidos, o mundo das ideias, que jaz adormecido em nós, para podermos sintonizar com a fonte geradora de vida. A reencarnação no Egito faz parte do ensino aos iniciados, e será ela que irá iluminar o grande pensamento daqueles espíritos, alguns dos quais vieram de outra dimensão para poderem promover o progresso do planeta terrestre. Na sucessão dos acontecimentos, volta a Índia a esposar a reencarnação, quando um dos seus mais eminentes filhos, Mahariva, irá fundar o Jainismo, procurando demonstrar que a reencarnação é o único processo pelo qual o ser se depura. Esse admirável Mahavira havia sido contemporâneo do príncipe Siddhartha Gautama, que, inebriado pela visão do paraíso, procura demonstrar que o sofrimento, que é a causa principal da existência humana no processo de depuração, deve ser naturalmente superado. Buda havia peregrinado pela vida da insensatez, quando muito jovem, nascendo numa família nababa e imperial. Seu pai desejou poupá-lo dos infortúnios e concedeu-lhe uma área ajardinada com um pomar excepcional e o palácio memorável onde a ilusão refugiava-se. As noites interminas de prazer, as caças durante o dia, a ociosidade na maioria das vezes e logo depois um casamento para que pudesse perpetuar aqueles que deveriam continuar a sua prole. E Siddhartha Gautama diverte-se com a ilusão. Maya é o licor que embriaga, mas que traz de volta a dura realidade. E um dia, depois de encontrar-se saturado de tanta insensatez, dominado pelo tédio, ele se pergunta afinal do que é a vida, que haverá além das fronteiras palacianas. O que ocorre do outro lado? Será que a vida se restringe a esse império que eu governo, sem ter nenhuma necessidade de sacrifício ou de esforço? E um escravo que lhe era fiel, amigo desde os primórdios da juventude, propõe-se a levá-lo à realidade. Além dos portões, além das muralhas, estava a vida, mas não aquela vida de abundância, de luxúria, aquela vida de ociosidade. E traz-lhe um animal fascinante, que a tradição denomina como cantaque. Pede ao seu príncipe que o cavalgue e leva-o além das fronteiras limítrofes da sua vida inútil. E a primeira visão do jovem príncipe é de natureza constrangedora. A miséria que está estampada na face humana em forma do sofrimento, sofrimento que tem uma variedade imensa de expressões,
E ele logo se apercebe daquelas criaturas que carregam o fardo de um corpo desorganizado, vencido pelos dias provectos, e pergunta: mas o que é isto? É a velhice, meu Senhor. A velhice é uma carga muito pesada sobre os ombros da vida, e aquele que não passar pela morte deverá lentamente arrastá-la até o momento em que sucumbe. A velhice é aquele período das recordações, nem sempre felizes. Os dias ditosos passam como a primavera ridente que cede lugar ao verão causticante. Mas a velhice evoca as noites outonais que se transformam na invernia desgastante da criatura humana. E todos nós, se não formos absorvidos pelo desespero da morte, caminharemos sob o peso da velhice infeliz. E o príncipe entristeceu-se. Será que a vida estava reduzida a esta jornada de sucessão de minutos, de transformações e resgates, até o instante em que o indivíduo se curva ao peso da própria amargura na sucessão dos anos? Mas a viagem continuou, e ao chegar à praça do mercado, no alarido da multidão, nas fogueiras acesas para assarem pedaços de carne ou alguns alimentos que deveriam ser cozidos, ele vê as pessoas à porta das barracas, apresentando o corpo purulento, as feridas em chagas vivas, as dores lancinantes e os olhos nublados pelas lágrimas, a garganta túrgida, pela qual os ruídos sequer podem ser exteriorizados, e perguntam: mas o que é isto? É a doença, Senhor. São as enfermidades. Esse corpo é um vasilhame de barro. Por mais bem conservado, ele tende à decomposição. A maneira pela qual foi construído é de forma tão especial que ele tem um ciclo, como tudo na vida. E é passado esse ciclo momentâneo, ele degenera, decompõe-se, extingue-se, e normalmente através de dores dilaceradoras. As lágrimas chegaram aos olhos do jovem príncipe, e ele disse: mas tudo é sofrimento. As doenças são a manifestação aberrante do sofrimento. Meneando a cabeça, saiu daquele mercado de alarido e de desesperos, e foi agora pela margem do rio sagrado, onde piras fumegantes de madeiras perfumadas ou de achas de lenha, que sequer davam para comer os cadáveres, ou cadáveres incinerados. E perguntou: mas o que é isto? É a morte, Senhor. A morte que a todos devora, da qual ninguém consegue escapar. A morte é a fatalidade da vida orgânica, do vasilhame que se consome, que se destrói, e uma tristeza infinita tomou conta daquele corpo jovem, daquele ser que vivia do licor da juventude e das sensações imediatas do prazer. Pediu para voltar, e com outros olhos contemplou a paisagem do pomar e das flores do jardim. Seu jardim era tão bem cuidado que raramente ele poderia perceber uma flor que emurchecesse e fora talada pela morte. Servos diligentes cuidavam de tudo para que a fantasia permanecesse, mas ele nunca mais seria o mesmo. Depois de deter-se no retângulo da janela que abria o quadrângulo na direção da vida, ele optou por mudar de existência. Ofereceu tudo o que tinha aos seus, à mulher, ao filho. Reduziu aos prazeres de raga a paixão e foi meditar em um monastério. No acume de uma montanha, um monastério desafiava o tempo.
O jovem príncipe tomou do seu albornoze de uma toga e ali renunciou a todos os prazeres, porque ele soube que a razão da desgraça humana era o desejo. Os desejos são a espada de Damocles que oscila sobre as nossas cabeças. Os desejos infrenes, aqueles desejos bastardos inferiores. E ali no monastério ele poderia superar os desejos, submetê-los às rédeas da sua vontade rígida. E aprendeu que deveria lutar contra os desejos. Os anos passaram-se, e quanto mais ele exercitava-se na postura de adversário dos desejos, mais os desejos atormentavam-no. Era como se ele empurrasse uma porta que estivesse protegida por uma mola. Na razão direta em que ele fazia a porta recuar, a mola impulsionava-o para a frente. Então ele percebeu que não seria contra os desejos que deveria lutar. A melhor maneira de colocar a porta no lugar que ele desejava era liberar a mola, fazendo que a reação desaparecesse. A ação iria cumprir a sua finalidade. Abandonou o monastério e com 5 companheiros saiu pelas estradas da Índia procurando a solução do sofrimento. Ao encontrar um rio, banhou-se nas suas águas lustrais. Ele desejava viver, era jovem, ainda não atingido os 40 anos. Desejava superar-se a si mesmo. E os outros, que se acostumaram no ascetismo, embora os conflitos internos, supuseram que ele estava procurando prazer e abandonaram-no a sós, com a consciência. Ele prosseguiu até encontrar uma árvore bode, uma árvore da sabedoria, conforme na Índia é considerada uma figueira brava, e à sua sombra sentou-se em postura de lótus. Ele agora não iria reagir, mergulhou no mundo interior para encontrar-se, e ali então iluminou-se. Encontrou o Deus interno que em todos nós jaz. E percebeu que o caminho da felicidade é o caminho do meio, nem um extremo do abandono e da revolta, nem o outro do gozo e das licenças morais. Levantou-se, os seus olhos brilhavam, e desceu ainda mais ao sul da Índia, para dizer que haviam 4 nobres verdades que mereciam ser respeitadas por todos aqueles que pretendessem entender a vida. Na vida, tudo é sofrimento. Esta é uma nobre verdade. A alegria é sucedida pela preocupação. O estômago saciado pela fome. O sexo atendido por uma nova necessidade. O sorriso pelo esgar. A juventude pela velhice. O corpo vestido pelo veículo da morte. Então, tudo é sofrimento. Mas quais as causas do sofrimento? Se ele existe, deve ter uma causalidade. E havia 2 ordens de causalidades. Aquelas de natureza atual e aquelas outras de natureza remota. As existências pregressas pelas quais passar a alma no seu desenvolvimento, jogando para frente as suas conquistas, positivas e negativas. Ou o aturdimento, o desejo torpe, a agressividade, o desleixo, a violência da existência atual. Então, esta seria uma segunda nobre verdade. Sabendo-se agora que existem causas, que fazer se deve? A criatura, para libertar-se dessas causas,
que estão em nós através dos efeitos. Esses efeitos fazem lembrar uma flecha. O arqueiro dispara a flecha e ninguém a pode deter. Quem vá atrás deverá naturalmente diminuir os efeitos danosos que ela irá produzir. Então é necessário descobrir os meios para poder superar aquelas causas nos seus efeitos danosos. E esta é a terceira verdade. Mas, agora que sabemos que existem meios para podermos vencer esses efeitos negativos, qual é a quarta atitude? Agir. Começar a aplicar a técnica das 8 propostas. Pensar retamente. Falar com retidão. Agir de maneira correta. E as 8 expressões reta e reta, reto e correto, irei estabelecer a metodologia na qual se fundamentará a doutrina que vai emergir da sua vida de amor e de compaixão. A sua doutrina é toda feita de compaixão. Ela havia herdado de Krishna essa proposta reencarnacionista: não reajas ao mal. Se alguém te fizer o mal, faze como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Esse pensamento de Krishna, que Jesus terá ocasião de adotar mais tarde em outra formulação poética: fazer todo o bem àquele que nos faz qualquer tipo de mal, irá encontrar em Buda a doutrina da compaixão. Não é essa piedade piegas, essa expressão de pena que logo nos leva à indiferença. É estar com a paixão do bem ao lado do indivíduo, ser co-participante da sua aflição, mas não se tornar afligido conforme ele se encontra. A compaixão de Buda estará sintetizada mais tarde na serenidade com que ele enfrenta as vicissitudes, com que ele deverá desenvolver a sua atividade, a maneira misericordiosa com que tratará o mundo. Certo dia narra uma das mitologias budistas que ele estava recolhido em reflexão profunda quando um jovem ajoelhou-se-lhe e ali permaneceu contemplando-lhe a face brilhante. A suave expressão de um sorriso no rosto sereno desenhava o estado de êxtase. Ao abrir os olhos, o iluminado contempla em volta e detecta o jovem discípulo deslumbrado. Este pergunta-lhe: Senhor, vós sois Deus? Não. Mas então vós sois um anjo? Também não. Por que perguntas? Porque vós estáis iluminado. Porque estou desperto. Estou consciente da realidade. A proposta de Buda estará exarada em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos nobres qual o meio prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e libertar-se das más inclinações. E as entidades venerandas redarguem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, naturalmente, foi Sócrates, que afinal não é autor da frase. Segundo a história da filosofia, quando Sócrates visitou o santuário de Delfos para interrogar o deus Apolo, através da Sibila Opitonisa, em torno do destino da Grécia, quando chegou diante do templo monumental, no pórtico estava exarada a frase: Gnóte-se auton, conhece-te a ti mesmo. Era um desafio
que vinha de gerações transatas, porque a preocupação da criatura tem sido de conquistar o mundo, de conhecer fora, deixando-se de identificar a sua realidade, de autoconhecer-se. E o eminente mestre de Platão, fascinado com esse gnotese auton, ao retornar a Atenas, na sua proposta maiêutica, irá dizer aos seus discípulos que a felicidade está dentro. É necessidade viajar para dentro, imergir, para poder encontrar a sua realidade. Analisando essa resposta dos espíritos, Santo Agostinho elucida: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia uma reflexão a respeito dos meus atos durante o dia. Quando me dava conta que me houvera equivocado, no dia imediato procurava reparar. E quando constatava que houvera agido com retidão e segurança, dava prosseguimento ao labor que vinha desenvolvendo. Esse autoconhecimento proposto por Buda irá naturalmente reaparecer ainda na Índia, em 1469, quando um jovem Sikh de nome Nanak sente um certo tédio pelo mundo. Seus pais preocupados. Nanak não se alimenta como os outros, mergulha nos solilóquios e perde-se. Levado ao médico da época, esse pergunta-lhe: que buscas? A realidade. Mas o que é a realidade? É aquilo que está além dos nossos olhos. E os mais idosos meneiam a cabeça afirmativamente. Nanak estava procurando a verdade. E à medida em que ele vai desenvolvendo a sua percepção, ele estabelece como fundamento da verdade a ação do bem, cujos efeitos enflorescem a vida e dão pomos de ouro de sabedoria. Logo depois, o sikhismo toma conta de uma parte da Índia, uma parte da Ásia limítrofe da Europa, e espalha-se pela terra, levando o conhecimento das vidas sucessivas, conforme estabelecera mais de 1000 anos antes Hermes Trismegisto, no Egito, a quem se atribui haver elaborado o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos do Egito traz a tradição da alma, que não cessa de peregrinar, que veste uma indumentária e a abandona adiante, para depois revestir-se de novos valores, legando à posteridade, ao Tibete, as informações sublimes do livro tibetano dos mortos, baseado na reencarnação. Logo depois, Zoroastro, ou Zaratustra, por volta de 242 depois de Cristo, dobra-se diante do seu Deus, Manu, Manés, o Mani, o Deus da sabedoria, que mais tarde poderá ser traduzido como Emmanuel, o Senhor contigo, a verdade dentro de ti. Estabelece a necessidade da transformação moral do indivíduo em cada etapa da sua existência. Embora a reencarnação não esteja como base do zoroastrismo, ela é um dos pilotis para que o indivíduo possa encontrar a sua plenitude, conforme se verificará mais tarde no maniqueísmo, que vem reformando a partir de então as leis e oferecendo ao indivíduo uma visão mesclada de cristianismo, de zoroastrismo, de tradições do Oriente, a que se dedica na primeira fase da sua vida o jovem Agostinho de Hipona. No maniqueísmo,
ele procura encontrar licenças morais para poder atender a sede do desejo. Mas quando tem oportunidade de dialogar com Ambrósio em Milão e encontra Jesus, ele se perguntará, afligido: meu Deus, nas suas confissões, não será lícito crer que antes de eu ser como sou, estive no ventre de uma outra mulher? Repetia Agostinho. A tradição maniqueísta, a tradição jainista, as propostas do pensamento ancestral de Krishna, falando a respeito da multiplicidade das existências. Mas o Egito agora esplende. Alexandria é a capital da África. E ali em Alexandria nasce o grande ginásio, a notável biblioteca, a academia, a escola neoplatônica, fundada por Amônios Sacas. Amônios Sacas havia bebido na alma de Platão a certeza da sobrevivência da alma, graças às informações de Sócrates, conforme reveladas por Plutarco na história do pai da filosofia grega, de que os espíritos lhe falavam, os daimons, os daimoniones, e ele podia profetizar acontecimentos, mas que acreditava na pluralidade das existências. A escola neoplatônica de Alexandria esplende, e Amônios Sacas estabelece como fundamento dos seus estudos a crença na reencarnação. E a reencarnação enfloresce-se através de Plotino, mas de Jâmblico, de Orígenes, de Tertuliano, de São Clemente de Alexandria, São Gregório de Nice, que tem a ocasião de dizer: a alma imortal deve ser melhorada e pacificada se ela não foi numa existência terrestre anterior. E esse aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. A escola de Alexandria será um celeiro de onde sairão os pais da igreja cristã primitiva, que a filosofia teológica chama a doutrina da patrística, aquela da qual homens e mulheres irão procurar demonstrar que Jesus era reencarnacionista, que a sua doutrina estava exarada nas vidas sucessivas, a ponto de Orígenes dizer: é necessário de novo nascer tantas vezes para poder entrar no paraíso isento de culpas e de pecados. Mas é no cristianismo que a reencarnação floresce por duas razões. Primeira, por causa do judaísmo, que sempre foi na sua doutrina hermética, no célebre Zohar, na Cabala, uma doutrina eminentemente esotérica, que somente os rabis tinham direito a penetrar-lhes os conteúdos. E em Yiddish havia desde os primórdios a palavra Guilgun, nascer de novo em um outro corpo, mas que não era revelada aos exotéricos, à massa que não saberia administrar nem trabalhar essas informações, pensavam os antigos hebreus. Mas os pais da raça haviam explicitado a necessidade dos renascimentos para também explicar a servidão, várias vezes tomada sobre a casa de Israel. E muitas vezes nós vamos encontrar em Isaías, em Jeremias, as afirmações a respeito das existências pregressas. No futuro, muito no futuro, nós vamos encontrar Flávio Joséfos censurando os fariseus por não acreditarem na reencarnação, numa das suas obras mais belas, quando ele se refere
às guerras judaicas, dizendo que o renascimento do espírito em outro corpo, o maior historiador do povo hebreu, é uma necessidade para poder encontrar o seio de Abraão e vivenciar a misericórdia divina. Muito depois, Scholem Nash, esse notável escritor hebreu que nos oferece Jesus de Nazaré, Maria, obras biográficas a respeito de Jesus e de sua mãe, censurando aqueles que não acreditam na reencarnação, tendo a oportunidade de dizer que os equívocos de uma vida são, noutra vida, resgatadas. Mas por que ele assim o diz? Porque no século XIII, da célebre rebelião que resultou da expulsão dos hebreus de toda parte da Europa, eles procuraram refúgio na cidade de Safed, e ali então Isaac Luria preconiza a reencarnação para explicar tanto amargor, esse pão ázimo do testemunho, que é obrigado o servo da casa do Senhor a com ele nutrir-se. A reencarnação, então, no cristianismo tem a herança do Velho Testamento, mas tem a presença augusta de Jesus, que era reencarnacionista, desde o monumental diálogo com o doutor da lei, Nicodemos, quando busca. O Evangelho de João, narrando-nos esse episódio maravilhoso, recebeu do Espírito Amélia Rodrigues, em uma página mediúnica, alguns retoques que em nada desfiguram o texto original, mas que parecem completar o diálogo que houve entre Jesus e aquele doutor da lei. Comenta o Espírito generoso que Jesus tornara-se famoso e esse doutor da lei ouvira falar a seu respeito, mas não teve coragem de o convidar, segundo Amélia Rodrigues, para que fosse à sua casa palaciana, porque é muito conhecido Jesus em Jerusalém. Se ele se adentrasse na casa de um rabino famoso, isso poderia causar escândalo. Por sua vez, o doutor da lei não desejou ir à casa em que ele estava hospedado, para não ser visto. E como é natural, em situações desta natureza, sempre surge um amigo, um intermediário. O encontro ter-se-ia dado, segundo Amélia Rodrigues, e não o texto bíblico, na casa de um amigo, que iria exercer a tarefa de coordenador do encontro. No lugar neutro, ambos poderiam estar e dialogar livremente. Porque ela assim pensa? Porque somente João é quem narra o episódio desse encontro. E como naturalmente uma resposta de Jesus é dada sem que a pergunta apareça no texto, ela deduz que enquanto os dois dialogavam na sala, o jovem discípulo ficou à porta, em uma postura de vigília, para impedir que alguém perturbasse aquele colóquio de profundidade. E naturalmente do seu posto de observação, ele ouviu o diálogo, por isso que somente ele o registrou. O texto evangélico diz: o doutor da lei acercou-se de Jesus e perguntou-lhe de inopino: eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E logo ele responde: em verdade te digo, que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O que Amélia Rodrigues calcula, deve ter havido a pergunta: que é necessário, pois, fazer-se para entrar no reino dos céus? E a resposta é taxativa: nascer de novo, para poder entrar no reino dos céus. E o doutor da lei surpreende-se: como? Então será crível que um homem velho volte ao ventre de uma mulher para nascer de novo? E Jesus elucida: tu és doutor da lei e ignoras isto? Ele era o iniciado,
Portanto, ele havia aprendido isso nas escolas de rabinismo. Como sendo ele o iniciado, ignorava uma realidade palpável. Compadecido daquele homem de boa fé que dele se acerca, Jesus lhe diz: é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. E prossegue: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te perturbes, pois o vento sopra em qualquer direção, e tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é necessário nascer da água. O diálogo é rico, é fascinante. Mais tarde, dirá Allan Kardec, que foi necessário que as ciências evoluíssem para que se pudesse melhor entender as palavras de Jesus. À época, não se tinha o menor conhecimento de biologia, de embriogenia, de embriologia. Mais tarde, com o avanço das ciências biológicas, é óbvio que nascer da carne é originar-se da fusão do espermatozoide com o óvulo na trompa de Falópio. 2 gotitas de água, uma das quais gelatinosa. O óvulo, ao receber o espermatozoide que ele perde a cauda, de imediato cerra-se. E começa o fenômeno biológico da vida. Desloca-se esse ovo, esse neuroblasto, essa primeira célula. E graças ao fenômeno da mitose celular, biparte-se, acopla-se à câmara uterina, vitaliza-se com líquido amniótico, parte-se e reparte-se para chegar a um corpo adulto com 70 trilhões de células, algumas delas especializadas, como os neurônios cerebrais, 100 bilhões aproximadamente, como as células de marfim dos dentes, as unhas, os ossos, os tendões, os músculos, esse músculo cardíaco, que começa a vibrar aos 20 dias após a fecundação. E no momento em que para, a vida física deixa de funcionar. A mais notável bomba que a criatura humana jamais pôde contemplar. E que pulsa, numa idade de 70 anos, 4 bilhões de vezes, sem nenhuma interrupção, nascida da água. É necessário nascer da água e do Espírito. Em cada renascimento, a persona é outra. Eu não sou Divaldo. Eu estou Divaldo. A personagem, o indivíduo, a individualidade eterna é a soma das experiências sucessivas, desde as primeiras moléculas até a realidade pensante deste momento. Quanta sabedoria no nascer de novo. Mas nós vivíamos o período, como assevera Allan Kardec com propriedade, em que um povo pastoril, ainda numa fase relativamente primária de consciência, não tinha condições para entender, e acompanhando a experiência de João, aquele que precede Jesus, irá interpretar a posteriori que nascer da água é receber o batismo, lavar os pecados. Mas quais pecados? A criança recém-nascida, até o 3º dia deve ser batizada, porque se morre, irá para o limbo. Não tem direito à plenitude. Por culpa de quem? Na mansão do caminho, por onde passaram quase 800 crianças, nenhuma foi batizada. E agora, que já se transformaram em adultos, e que tiveram filhos, deram-me netos e bisnetos, a 90% que eu saiba, ninguém foi batizado. Se morrem, irão para o limbo ou para o inferno, mas eles não têm culpa. Eu seria o responsável. Que eu os conscientizei
de que o batismo não seria a aspersão, a imersão, conforme fazia João, em um ritual perfeitamente compreensível. Porque estava escrito em Elias que o Messias deveria passar pela margem do Jordão. As tradições religiosas aos rios davam atributos sagrados. O Ganges na Índia, o Nilo no Egito por causa das cheias, o Jordão em Israel, o Yangtze Yang na China, o Tigre e o Eufrates na Síria e na Babilônia, hoje no desgraçado país vitimado pela guerra, o Iraque. Eram rios sagrados. Então era necessário que dali saísse a voz que pregava no deserto. E João, primo de Jesus em segundo grau, repetindo a experiência de Elias, que tinha o corpo coberto com peles de animais e uma corda tosca amarrada aos rins, ele repete a experiência reencarnado, porque Elias é João, disse Jesus, e vai pregar às pessoas a penitência. Eu sou o precursor daquele que vem depois de mim. Ele é tão grande que eu não sou digno de amarrar os cordões das suas alparcas, das suas sandálias. Arrependei-vos, fazei penitência, é chegada a hora terrível do Senhor. É a face exotérica, a do pavor. E as pessoas apavoradas arrependiam-se e confessavam-se de público, mudavam de nome, de identidade. E então eram simbolicamente limpas através da água. Vem Jesus para que o ritual o identifique. E quando João o vê descendo na sua direção, é tomado de espanto. E agora curva-se diante daquele homem singular e diz: batiza-me tu, porque ele não era digno de fazê-lo. E Jesus lhe esclarece: faz o que está escrito na lei, para que se cumpram as profecias. Mas Jesus não confessa nada. Ele não tinha delitos, ele não trazia culpas. E João simbolicamente levanta as mãos em concha carregando água e deixa que caia sobre o querido amigo. Então, o batismo simbólico de João será adotado mais tarde pelas doutrinas que se derivam do cristianismo, dentro de um formalismo teológico que nada tem a ver com a realidade evangélica. Nascer da água é passar pela concepção fetal, é ter novamente um corpo, voltar ao proscênio terrestre, para poder vivenciar a experiência da evolução. Mas se não fosse isso, nós teríamos outros textos evangélicos nos quais Jesus é bastante claro. Quando os discípulos interrogam-no: Senhor, não é necessário, conforme diz a tradição, que antes de vir o Elias, o Messias, venha o Elias? E ele esclarece: é necessário. Mas o Elias que deveria vir já veio. E entre parênteses, e eles entenderam que ele se referia a João Batista. Como podia João Batista ser Elias? Se Elias estava morto fazia 600 anos, senão através da reencarnação. Logo depois, nós vamos ter a pergunta oposta. É Jesus quem interroga aos seus companheiros: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles elucidam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João, que houvera morrido fazia pouco, o que seria impossível, e outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. É evidente que acreditavam na reencarnação. Mas como Jesus não era nenhum deles, pergunta diretamente a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? Pedro tem um insight.
ilumina-se e diz: eu digo que tu és o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que esperávamos. Então Jesus corou ao diálogo: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Não foi o cérebro, não foi uma dedução das neurocomunicações, foi uma inspiração divina, porque Pedro era médium. E era um médium um tanto parecido conosco. Gosto muito da figura de Pedro, dos seus conflitos. Esse lado humano que nós temos estava nele muito bem estruturado, porque depois de uma revelação de tal quilate, Jesus procede agora: o Filho do Homem deve descer a Jerusalém para experimentar o tormento, o suplício e entregar a sua vida. E Pedro diz: não, nós não deixemos, e coloca o braço para defendê-lo. E Jesus olha-o e repreende-o: afasta-te de mim, Satanás, e não perturbes o teu Senhor. Seria Pedro Satanás? É óbvio que não. Mas Pedro, como médium sensível, quando seu amigo diz das dores que o aguardam, e por extensão a todos, ele teme, e ao temer, ele abre a percepção à interferência perturbadora de entidades fúteis, frívolas, perversas, aqui sintetizadas no verbete Satanás. E para atemorizar, Jesus diz: não, tu não irás, nós não deixaremos. Era exatamente o que o espírito da treva, sintetizando a força do mal, Satanás, vem da palavra hebraica Shatã, impedimento, obstáculo. Então esse impedimento vem tentar fazer que ele não se desincumba da tarefa, e ele reage com autoridade: afasta-te de mim, e expulsa a entidade perturbadora. Guardadas as proporções, quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, e começamos a obra da Mansão do Caminho com Nilson, que era também outro jovem, pessoas vinham desanimar-nos e diziam: vocês são loucos, não se metam nessa empresa, cuidar do filho dos outros, vão ter os seus filhos. Nós não havíamos pedido conselho a ninguém, nós não havíamos pedido nada a ninguém, nem mesmo havíamos exposto a ideia publicamente. Queríamos fazer alguma coisa coerente com o princípio da caridade. E a melhor maneira que nós achávamos era a educação, uma caridade de profundidade, que pudesse repercutir através da sucessão dos anos. E as pessoas vinham e nos desacatavam. Alguns chegavam à grosseria de dizer: devem ter conflitos sexuais, é uma fuga. Naquele tempo não se chamava fuga, são os covardes. E a gente ficava aturdido. Eram satanases, Satãs, que estavam querendo criar embaraços. Nós não demos a menor importância. E quando nos diziam: vocês vão ver o pagamento que eles vão dar, nós ficávamos mais surpresos, porque não estávamos negociando nada. Nós não estávamos plantando para colher, nós não estávamos investindo, senão a nossa vida. E nunca nos preocupamos com qualquer pagamento. Procuramos fazer o que nos cumpria fazer e lamentamos se o não fizemos conforme deveríamos. Então Jesus nos dá uma lição belíssima. E aí ele demonstra na mediunidade de Pedro a sua fragilidade, conforme mais tarde dirá: antes que o galo cante, 3 vezes me terás negado. Porque ele sabia da tibieza moral de Pedro, como da nossa fragilidade. E porque nos ama, ele não nos reprocha, ele nos adverte. Então o cristianismo é uma doutrina, toda ela estruturada na reencarnação. Depois que ele parte, para nos não alongarmos no cristianismo, a escola neoplatônica de Alexandria vai enflorescer a humanidade com esses homens e mulheres reencarnacionistas. Até aproximadamente 553. O Império Romano já estava dividido. O Império Romano do Oriente, que tinha por capital Constantinopla, a velha Bizâncio, e o Império Romano do Ocidente,
que tinha por capital Roma. Governava a cristandade católica o Papa Virgílio. No ano de 547, o imperador Justiniano, casado com uma das mulheres mais fascinantes da época, em Constantinopla, Teodora, solicita ao Papa que o segundo concílio de Roma seja celebrado em Constantinopla. O Papa discorda. Roma era a capital do catolicismo. Justiniano ameaça. Ele era o senhor das legiões. O seu poder saía do Oriente e ameaçava o Ocidente. O Papa, de caráter débil, teme e cede. E é marcado para 553, o segundo concílio de Constantinopla. Teodora, a imperatriz, havia conquistado esse homem singular, que foi protetor das artes, da ciência, da religião. Ela o havia conquistado. Uma beleza incomum, dizem as suas biografias, e uma astúcia que somente as mulheres têm, no bom sentido da palavra. E então, ela se torna imperatriz e passa praticamente a governar o Império Romano do Oriente, com a sua sagacidade, a interferir nos negócios do Estado e nos negócios da religião, porque a religião também negociava muito, e ainda hoje. Dessa forma, as suas amigas de bordel, entusiasmadas pela glória de uma concidadã, começam a dizer que ser meretriz é uma profissão honorável. Afinal, uma delas era a imperatriz. E Teodora, dominada pela fúria e amargurada pela sua vida anterior na própria existência, manda matá-las a todas. A história registra entre 500 e 550, um número bastante modesto para os padrões modernos. E elas, naturalmente, perdendo a vida por esse crime de serem damas da noite, produzem uma reação na sociedade que agora dispara contra Teodora as acusações mais cruéis. E ela vai reencarnar. Ela se reencarnará 500 vezes para pagar o crime hediondo. É claro que a reencarnação não é assim. Não é a pena de talião, pagar mal por mal. Aliás, nem é pagar, é reparar o mal que fez pelo bem que possa realizar. Mas a tradição da massa, como dissemos, a massa exotérica, somente entende pelo pavor e somente está satisfeita quando há temor e vingança. E a Teodora, que era muito feliz, não deseja voltar à terra para sofrer e estimula o marido. No próximo concílio, vamos tornar a reencarnação uma doutrina herética, porque eu não voltarei para pagar o crime. Havia muitas heresias, aquelas doutrinas que não eram aceitas pela teologia católica. Desde o segundo século, quando se começou a discutir a natureza do Cristo, seria Jesus Deus? Seria Jesus parecendo um homem? Seria Jesus um homem? Seria o filho menor do que o pai? E surgiram correntes, Ário, o docetismo, que Jesus era de uma constituição molecular, evanescente, não era um corpo carnal. Os docetas, através de Ário, lutaram para impor a ideia, e Antanásio dizia que não, era um corpo físico semelhante ao nosso. Estabeleceram-se lutas, até que um dos grandes cristãos primitivos, que vivia na meditação do deserto de Pispir, foi levado a um desses encontros religiosos e, na sua ingenuidade, disse: Jesus Cristo Dei. Então Jesus era Deus. E aí vai nascer o suporte da futura Santíssima Trindade. Quando ele poderia dizer que parecia com Deus, mas não era Deus. Era filho de Deus
como Jesus sempre o declarou. Então havia outras doutrinas curiosas. As almas são criadas e vivem no estado de paraíso e saturam-se com aquela vida monótona no céu. Quem é que aguenta ficar contemplando Deus eternamente e as harpas paraguaias tocando guaranias? Não há quem aguente. E aquelas almas teciam revelado o anjo caído. E então foram expulsas para encarnarem na terra como punição. Era uma forma doutrinária também de renascimento, porque já haviam nascido e agora tomavam o corpo físico. Essas doutrinas tumultuavam-se e eram consideradas heréticas, marginais. Nesse concílio, que começa em 553, e o Papa recusou-se a ir, mas foi obrigado, já o dissemos que era pusilânime, foi obrigado pelas armas. Discutem-se as doutrinas de Orígenes. Orígenes havia publicado uma obra extraordinária, até hoje, quando examinada, a doutrina dos princípios. Ele fazia um estudo profundo da origem do universo, da terra, da vida, e também advogava essas almas saturadas da plenitude. Mas nesse ínterim, 47 e 53, morreu Teodora, em 48. E o imperador, diz uma das suas mais belas biografias, entrou em nostalgia profunda. A palavra que se usava na época, mais tarde substituída por depressão. Entrou no surto depressivo profundo e nunca mais saiu do palácio. O concílio segundo de Constantinopla foi nesse estado de vida. E a primeira proposta a ser votada foi a doutrina de Orígenes, para poder vedar-se a reencarnação. Os debates foram acirrados, presididos pelo imperador, com as armas nas mãos. E o debate terminou com a vitória da heresia sobre as doutrinas de Orígenes, por 3 votos a 2. É bem provável que o voto de Minerva haja sido estimulado pelo imperador. A partir dali, a reencarnação foi colocada à margem. E no ano seguinte, 554, antes de voltar a Roma, o que acontece em 555, o Papa homologa as decisões do concílio e a reencarnação é considerada doutrina herética. Ainda diz a história das religiões em língua inglesa que o próprio Justiniano decretou a matança dos reencarnacionistas e a ele se atribui o homicídio de mais de 1 milhão de pessoas que eram reencarnacionistas. Mas apesar de toda essa trágica façanha, não existe uma teologia contrária à reencarnação, exceto a resolução desse concílio arbitrário, comandado por um homem apaixonado e depressivo. A reencarnação continuou a superar as circunstâncias e vai renascer posteriormente no movimento da Ordem Rosa Cruz, no século XVII. Essa doutrina irá trazer o pensamento antigo de Krishna, a proposta de Jesus, a grande sabedoria. Vai aparecer o sufismo, remo do islamismo. É uma doutrina mística, oferecendo essa visão fantástica das vidas sucessivas, graças a Nanak. E lentamente nós vamos ter a oportunidade de ver, por volta de 1875, a notável Helena Petrovna Blavatsky, o coronel Olcott, criando a teosofia, cuja base essencial é a reencarnação. E logo depois, a doutora Anne Besant, a autora da doutrina secreta, fundamentando na rosa mística e branca da sua
proposta iluminativa, a reencarnação. Mas vamos ter também, em um homem notável da pedagogia, Rudolf Steiner, o autor da antroposofia, quando ele apresenta a sua metodologia educacional, que hoje é básica para nós entendermos muitas crianças DDAs, aquelas que têm distúrbio de déficit de atenção, ou distúrbio de déficit de atenção com hiperatividade. Os métodos notáveis de Rudolf Steiner, por intermédio de processos educativos em contato com metodologias muito saudáveis, uma terapia capaz de substituir a denominada droga da obediência, a Ritalina. Assessorado mais tarde pela notável mãe dos jardins de infância, Maria Montessori, em 1900, criando em Roma a sua Casa dei Bambini, por Froebel, criando jardins de infância e dizendo que o cérebro não é uma folha de papel em branco. Traz tendências, traz informações, mas como a função de Froebel não era essa, ele parte para a metodologia do ensino infantil e as bases de uma psicologia infantil. Esse fim do século XVIII para o XIX, o fim do XIX para o século XX, está enflorescido por pensadores notáveis. Agora, graças aos avanços da ciência, surge a 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, que tem por pedra angular, para explicar a divina justiça, a reencarnação, reunindo o pensamento de Cristo na lei de amor, a compaixão de Buda, no sentimento do dever, que estarão exaradas essas doutrinas desde o Código de Hammurabi, passando pela lei de Italião, pela lei das 12 tábuas romanas, pelas leis de toda a história, no mais notável Código Penal da vida futura, conforme o céu e o inferno, no capítulo 7º, e especialmente neste detalhe, quando Allan Kardec nos ensina que todos erramos. Errar é um fenômeno natural. Até poderíamos dizer que é uma metodologia da aprendizagem, a técnica do erro, a técnica do acerto. E, naturalmente, depois que o nosso erro traz compromissos danosos, deveremos passar por 3 fases que se completam uma à outra. Primeiro, o arrependimento. Quando a consciência nos fala do equívoco que nos permitimos, advém o arrependimento numa pessoa lúcida, em alguém que está saindo da razão e penetrando na lógica. O arrependimento, no entanto, não basta. O que permitiu fosse cunhado o provérbio: arrependimento não paga dívida. Mas logo depois do arrependimento, o indivíduo que reconhece o equívoco e o mal que praticou, a expiação, o sofrimento. O sofrimento faz parte do processo psicoterapêutico. É necessário que o indivíduo expunja, que ele faça catarse, que se liberte da culpa, que ele vença o pecado. E ao fazê-lo, ele parte para a reparação. Todo o bem que faz, anula o mal que fez. Se alguém prejudicou, ele o dignifica. Se a sociedade perturbou, ele a engrandece pela sua transformação moral. Então, poderíamos dizer, numa linguagem psicoterapêutica, se alguém te ofendeu, desculpa, perdoa. Se tu ofendeste alguém, pede-lhe desculpas, pede-lhe perdão. Se o outro não aceita, deixa com ele, porque esse já não é mais o teu problema. O teu problema é reconhecer o erro, experimentar a expiação e procurar a reparação. Pedir a oportunidade de reparar através de uma desculpa
aceita-me como teu amigo outra vez, e eu irei reparar o mal que te fiz. Essa doutrina é de uma lógica que fascina, porque ela é racional. A mais B é igual a B. Por mais que se deseje enxertar-lhe apêndices, não tem no seu corpo doutrinário nenhuma possibilidade de aceitação, porque ela traz um conteúdo harmônico tão perfeito que nada mais lhe pode ser acrescentado. No entanto, pode-se-lhe desdobrar os conteúdos ad infinito, porque ela é a doutrina da sabedoria universal. E abrange, como disse Allan Kardec, os vários ramos do conhecimento, a psicologia, a antropologia, a química, a física, as doutrinas que procuram oferecer à vida um significado e dar ao indivíduo um sentido profundo. Veio o Espiritismo e, através do método científico da observação, Allan Kardec demonstra no laboratório da experiência viva a lei dos renascimentos. E a melhor maneira de trabalhar-se o sofrimento não é lutar contra o sofrimento, porque isso é impossível. O sofrimento material, o desgaste orgânico é inexorável. Os dramas emocionais, as reminiscências, os conflitos existenciais fazem parte do bojo evolutivo. Os transtornos psicóticos profundos, como consequências de gravames mais sérios. Então não podemos lutar contra esses sofrimentos, mas podemos administrá-los através do conhecimento, através do amor. Há aproximadamente 15 dias, eu me encontrava na cidade americana de Baltimore para realizar um seminário com um homem notável. Ele se encarregava de uma parte do seminário, eu encarregava-me de outra. O Dr. Raymond Moody Jr., que nos anos 70 publicou uma obra revolucionária best-seller, que naquela época vendeu 14 milhões de exemplares em 40 línguas. O Dr. Raymond Moody Jr. realizou experiências de quase morte e conseguiu construir na sua casa um laboratório para tentar perceber o que é que sobrevive à disjunção molecular. Se é o cérebro que produz a consciência ou se é a consciência que vitaliza o cérebro. Em 1996, em New York, participamos ambos de um seminário no qual ele apresentou a sua tese, mas o meu tema era sobre a comunicação dos espíritos. Agora, realizávamos esse seminário e as 2 primeiras horas a ele competia narrar as suas experiências. Ele já houvera declarado à revista Vanguarda de Barcelona que não aceitava ainda a imortalidade da alma e que não concluíra pela sobrevivência do espírito, o que causou um grande espanto na época, por volta de 1998. Porque logo se tomaram as teses do Dr. Moody Jr. e se começou a dizer que ele era quase espiritista, esse entusiasmo dos precipitados, que ele havia constatado a imortalidade da alma, que ele havia conseguido isto e aquilo, e alguns parapsicólogos, nas suas palavras, magoaram-no profundamente. E a mídia, ele acusava como sendo responsável de colocar no seu texto conclusões a que ele não chegara. Eu estava expectante para poder acompanhar a sua narrativa e, graças a um amigo intérprete, ele apresentou a mesma tese de antes. E a mim me chama a atenção algum cuidado que ele teve na sua sala dos espelhos, que ele denomina sala das evocações. Ele foi para buscar o contato com o espírito muito querido. E ao chegar ali àquela sala, ele evocou a sua genitora. Mas, para sua surpresa, não veio a genitora. Veio a sua avó paterna. E ele imita o gesto. Ela aparece e diz com uma voz fanhosa: eu sei que você não estava esperando por mim. Eu sei que você não gosta de mim. E você não gosta de mim porque todo Natal
eu dizia a seu pai, venha passar o Natal comigo, traga as crianças, este é o meu último Natal. E eu não morria nunca. Não é verdade, Moore Júnior? É verdade. Então eu venho para que façamos as pazes, para que acabemos com isso. Muito bem, mas agora eu quero conversar com minha mãe. Enquanto não fizermos as pazes, eu não vou embora. Ele resolve por fazer as pazes, ela se vai. E ele não sabe o que é isso. Se é consciência, se é um psiquismo. Espírito, claro, não é, de forma nenhuma. A minha tese era um pouco diferente. Eu deveria abordar a terapia espírita àqueles que perderam as pessoas queridas. E é claro que abordei a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, as teses kardecianas, os fenômenos mediúnicos acontecidos na Europa, nos Estados Unidos, inclusive declarações de William James, que tiveram a ocasião de conhecer muitos médiuns e que investigou por largos anos uma notável médium de Boston. E terminei dando a mensagem de esperança. Quando terminamos e entramos no automóvel para voltarmos ao hotel, ele balançou a cabeça e me disse, que coisa interessante o Espiritismo. É pena que ainda não tenhamos uma metodologia científica para comprovar a imortalidade da alma. Eu digo, é provável que as academias ainda não a tenham, mas nós, os espíritas, temos-la. O eminente professor Hernani Guimarães Andrade conseguiu reunir o maior número de casos de reencarnação que existem no planeta terrestre. Também ele investigou largamente, dentro da metodologia parapsicológica, da parapsicologia sem alma, a probabilidade da sobrevivência do ser, e constatou a sua realidade. Deixou uma documentação imensa, toda ela com um caráter netamente científico, que se o querido Dr. Moore tiver interesse, eu terei também um grande prazer em oferecer-lhe. Ele me olhou assustado e disse, não, eu já estou muito velho. Eu disse, melhor razão, porque já vai morrer. Então é bom que vá preparado para o que vai encontrar, porque naturalmente terá que voltar para repetir tudo. Sorrimos e despedimos-nos. Então nós poderíamos recorrer aos anos 50 do século passado, depois que a doutrina espírita esparziu sobre a humanidade o doce perfume da reencarnação, a certeza inabalável da sobrevivência da vida, a disjunção molecular e o retorno do espírito à indumentária carnal para ressarcir os seus equívocos. Por volta de 1955, em Praga, o jovem psiquiatra começou as experiências para poder entender a esquizofrenia. O jovem Dr. Stanislav Grof começa então a aplicação do ácido lisérgico número 20 nos seus pacientes no anfiteatro da Faculdade de Medicina de Praga. E quando eles entram no estado alterado de consciência pela droga e apresentam alucinações e delírios, referem-se a existências transatas que mais tarde serão constatadas por investigadores. O doutor Stanislav Grof transfere-se para os Estados Unidos após haver sido homenageado com uma bolsa de estudos em Connecticut, de doutorado, e depois transfere-se para Big Sur, na Califórnia, e ali em companhia de uma onda revolucionária nos anos 70, que desejava uma medicina mais compatível com os níveis de humanidade que não estava sendo exercida no país. Ele trava contato com homens e mulheres notáveis. E esse grupo apresenta a proposta em 1975 de uma psicologia com alma, a psicologia transpessoal, fundamentada na imortalidade da alma
na comunicabilidade dos espíritos, na sua interferência nas nossas vidas, nos problemas psicopatológicos, interferindo de maneira ostensiva da reencarnação. E a psicologia transpessoal veio trazer a reencarnação dos bancos escolares, dos gabinetes de investigação, das salas clínicas, das terapias iniciadas por Maurice Netterton em San Diego, na Califórnia. Terapia à existência passada, equivocadamente dito vida passada, porque a vida é única. As existências corporais, sim, que são muitas. Então, o Dr. Maurice Netterton começa esse trabalho admirável e vai sendo sucedido por nobres investigadores, entre os quais o célebre Brian Weiss. E mais particularmente, os doutores Joel Whitton e Joe Fisher, da Universidade de Montreal, Madrid, que publicam um livro extraordinário, Life Between Life, Vidas entre Vidas, que fazendo seus pacientes recuarem, eles vão ao bardo, que Allan Kardec chama espiritualidade. Pela primeira vez nessas experiências, consegue-se fazer que o paciente chegue ao mundo espiritual e constate a sua realidade, onde ele apresenta o resultado da sua experiência terrestre, onde ele é programado para o retorno. A obra dos dois notáveis psiquiatras, depois de mais de 3.000 casos em que eles encontraram o bardo e a programação para as outras existências, oferece-nos um suicídio que resiste a qualquer crítica pela honorabilidade dos seus autores. Mas quando nós dizemos isto, pareceria que o Espiritismo estivesse devassado. Em 1880, em Barcelona, José Maria Colavida, chamado Kardec espanhol, faz que os seus pacientes retrocedam ao momento da fecundação, deem um salto quântico no tempo ao passado e encontrem outras existências. As experiências de Colavida, no século XIX, são confirmadas por Bouvier, Maratta, Tartaruga e, particularmente, pelo diretor de um grande núcleo de ciência em Paris. Esse homem escreverá mais tarde o seu célebre Vidas Sucessivas. E nesta obra, ele demonstra, como diretor do Instituto Politécnico de Paris, que foi possível fazer que viajassem na direção do passado indivíduos que alcançaram até 5 e mais reencarnações. O coronel, depois de demonstrar a probabilidade da reencarnação, confirma, demonstrando que o nosso inconsciente profundo, o perispírito, guarda nos seus arquivos aquelas lembranças, e que essas lembranças podem ser evocadas, podem ser trazidas de volta para explicarem os grandes tormentos da atualidade. A reencarnação vai recebendo contribuição de investigadores de várias áreas do conhecimento e, na atualidade, torna-se uma doutrina única, capaz de explicar a razão por que sofremos. Como diria Denis, com a sua linguagem tão poética, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o indivíduo de mínimo conhecimento e lucidez racional não se haja perguntado qual a razão da dor? Porque uns são tão felizes, enquanto outros tão desventurados. Porque uns experimentam tanta ventura e outros somente as amarguras. Porque 2 gêmeos univitelinos da mesma célula, um pode tornar-se esteta e o outro bandido. A carga genética é a mesma.
porque um se torna sábio e bom, e o outro perverso e arbitrário. Mas se o indivíduo tem uma consciência religiosa, por que Deus nos fez tão diferentes? Porque a uns ofereceu tanto e a outros tão pouco. Então nós veremos que só a justiça da reencarnação que nos vai oferecer uma metodologia para o logro da felicidade. Amar, amor-terapia, fazer todo o bem. Se está sofrendo, tem os elementos que Buda nos deu antes de Kardec, que Jesus confirmou e que Kardec iluminou. Faça o bem, pense retamente, fale com retidão, haja com correção. Tenha uma vida ilibada. Se não a conseguir, tente-a. Se malograr, repita. E se ainda não conseguir, volte a reiniciar. Certa feita, nas minhas experiências trôpegas de estudante da doutrina espírita, eu fiz algo de que me arrependi amargamente. Não deveria ter feito, uma reação que eu tive. Eu me acostumara a calar, não por covardia, mas para poder submeter-me a uma disciplina de pacificação. Eu me acostumara a não me defender, porque para defender-se o indivíduo tem que acusar e vai gerar situações mais lamentáveis. Depois eu não tinha tempo para tanta conversa fiada. Mas certo dia parece que eu não estava muito bem, não é justificativa, errei. E eu reagi com toda a firmeza e devolvi com uma grande nobreza, mal por mal. Tudo que disseram de mim eu devolvi tranquilamente com perversidade, com o grande prazer de estar vingando-me. E no auge do esforço, a irmã Consciência dizia: tu vais te arrepender. Eu digo: arrependo, mas eu digo. E disse. E mal acabei, transpirei e já estava arrependido. E comecei arrependimento e fiz a culpa. Não ofendi a ninguém, apenas devolvi. Me deram o cesto de lama. A lama saiu pelo cesto, eu devolvi, ficamos ambos sujos, tal. E quando eu estava nessa amargura, meu Deus, eu que me proponho a ser diferente. Isso não é uma queda, isso é uma baianada total, imperdoável. Mas como era uma baianada, eu estava mais ou menos desculpado, já arranjei um mecanismo de defesa. E nesse trânsito, orando certo dia, apareceu no espírito Sheila, jovem, sorridente, e me perguntou: olá, Divaldas. Ela me chama Divaldas. É um nome muito bonito em alemão, por certo. Olá, Divaldas, que tens? Eu disse: minha irmã, não lhe conto. Foi a minha catarse. Aí eu contei. Ela ouviu pacientemente. E depois de ouvir pacientemente, eu disse: qual é o problema? Eu não deveria ter feito. Mas fez. Eu fiz. Agora assuma as consequências. Vá adiante. Vou lhe dar um conselho, Divaldo. A nossa vida é uma trajetória ascensional. Muitas vezes ela circunda um monte, nós avançamos, mas não ascendemos. Coloque a sua vida como uma escada, vá subindo. Se por acaso você cair, faça tudo para não descer do degrau em que se encontra. E ao levantar-se, coloque o pé no próximo degrau e você avançará com segurança. A vida é feita de experiências, não de erros, nada de culpa. Mais tarde, Joana de Ângeles escreveria pelas minhas mãos: vai chegar o dia em que os dicionaristas retirarão dos livros duas palavras: culpa e pecado. Porque toda culpa impõe punição e todo pecado impõe castigo. E substituirá as duas palavras pela responsabilidade. Eu sou responsável pelo que fiz, então eu tenho as consequências e deverei canalizar a minha vida de modo que assuma esses efeitos, reabilitando-me. A partir daquele dia, eu levantei-me e pus o pé trêmulo no próximo degrau. E daí por diante, continuei subindo e não me permiti o luxo nunca mais, provocado, como todos os somos, anatematizado, ou até incompreendido e perseguido, sorrir, porque eu sei que a vida escreve
no livro da nossa consciência e avancei. Certo dia eu contei isso a Chico Xavier, aquele homem da bonomia. Ele disse, mas que coisa, como é que te dá cada uma dessa? É a nossa fragilidade, é o barro orgânico. Ele me ouviu e disse, eu não te conto, Divaldo. Certa feita, meu filho, eu estive tão doente, tão mal. Sentei-me na porta do quintal da casa de Luzia, a irmã dele. O fundo da sua dava com o fundo da casa de Luzia. Eu sentei-me, eram 18 horas. Eu estava com problema pulmonar, eu estava debilitado, com dificuldades financeiras, e então uma dispneia muito grande, eu calculei que ia morrer. Já fiquei sentado, porque se morresse, não ia bater a cabeça no chão para morrer de novo. Eu já fiquei ali sentado, quando veio Emmanuel. Ele acercou-se e perguntou-me, qual é o problema, Chico Xavier? Ah, meu irmão, eu estou morrendo. Eu gostaria de perguntar se o senhor me pode receber quando eu chegar aí. Não posso. Estou muito ocupado. Tenho o que fazer. Morra em paz. Esse foi. Eu fiquei pior. Porque você imagina, Emmanuel não me receber. Eu fiquei pior. Comecei a chorar. Aí chega Sheila. O que há, Chico? Chorando. Ah, minha irmã. E narrou. Eu estou tão mal. A hora da morte. Apelei para o benfeitor, ele disse que não me pode receber, porque tem muito o que fazer. Sheilinha, se eu morrer agora, você me recebe? Não posso, Chico. Estou comprometida com Emmanuel e tenho que fazer o trabalho. Até logo, e se foi. Eu fiquei mais pior, se é que se pode piorar mais. E nisso vem doutor Bezerra, suave. Oh, meu filho, qual é o problema? Eu aí não contei mais. Eu só fiz dizer, doutor Bezerra, será que o senhor tem algum remédio para esta besta? Doutor Bezerra disse, olha, Chico, eu não fui veterinário, mas vamos ver o que é que eu posso fazer. E deu-me o remédio. Então aí é que eu tive dimensão da minha pequenez, da minha fragilidade. Então vamos nos abraçar. Os fracassados se abraçam para ver se ajudam. Eu me havia esquecido daquele momento da reencarnação, que nos leva ao proscênio onde nos comprometemos, para nos reabilitarmos, não para nos castigarmos. Para concluir, eu gostaria de narrar uma experiência que tive faz aproximadamente 16 anos, quando fui à Índia com um grupo de brasileiros, tendo na pauta a oportunidade de conhecer o grande paranormal Swami Satya Sai Baba. Na oportunidade, nós fomos para uma cidade do sul da Índia, e como ele atendia em Budapest, que é onde ele tem o seu ashram, a sua morada, soubemos que ele estaria em Whitefield, é uma comunidade, aquele Campo Branco, perto da cidade que nos hospedávamos. Para podermos atingir o local, eram 30 quilômetros de onde nós estávamos, o grupo alugou 5 automóveis. E no primeiro dia, muito cedo, porque às 8 horas ele fazia a caminhada, olhava as pessoas, atendia este ou aquele. Nós fomos, eu fui no carro com Nilson e mais 2 amigos. Quando chegamos ao local, havia centenas de automóveis. Nós estávamos de táxi. E um menino saiu da multidão e começou a assinar para o chofer, dizendo que tinha um lugar reservado. O chofer foi e o meninozinho levou. Nós combinamos com o chofer a hora que deveríamos estar de volta. Olhamos para o menino, sem maior interesse, era um menino de rua. Fomos ao ashram, assistimos à solenidade. E quando nós saímos, que eu vi a multidão, mais de 5.000 pessoas, eu disse, meu Deus, nós vamos encontrar esse táxi nem na outra encarnação. Eu fiquei, nisso aparece o menino, olhou para mim, pegou na minha mão e disse, o táxi está ali. No inglês horrível, o meu é péssimo e o dele era pior. O táxi está ali. Uma voz fanhosa. Eu olhei para ele e disse assim, danadinho, não é? Esse pardal da cidade, como dizia Humberto de Campos, sabe seduzir as pessoas. Levou-nos e olhou para mim nos olhos. Olhou e eu notei que ele ficou pálido, apesar de ser de epiderme azeitonada, típica do indiano. Eu fiquei impressionado com o olhar do menino. Então eu quis homenageá-lo com uma gorjeta. E então ele me disse, de você
eu não quero nada. Eu quero você. Eu achei que não traduzi bem, chamei o intérprete e disse, Fernando, traduza para mim. Repita. E ele disse, de você eu não quero nada. Eu quero você. Agora de todos eu quero o pagamento. Eu disse, que danado, hein? Se eu tivesse dado a gorjeta, ele não ia receber de todos. Então ele vai pegar de 4, que é muito mais vantajoso. Muito bem, fomos. No dia seguinte, quando nós retornamos, lá estava o menino da rua, parou na frente do táxi e leva-nos. Eu o reconheci. Então eu sorri para ele e ele me perguntou assim, voltou, hein? Eu disse, voltei. Fomos à solenidade. Ao sair, o pardalzinho grudou em mim, segurou a mão. E começou a falar, eu não entendi absolutamente nada. Eu só fazia dizer yes, yes. Mas não sabia nada que ele estava falando. Era coisa de criança. Levou ao táxi e disse, mas hoje você vai receber algo de mim. Eu não quero nada de você, papai. Eu quero dos outros. Eu digo, que técnica esse danadinho tem. Eu vou ensinar os meninos da mansão. Todo mundo que chega lá, ele pega na mão, papi. E aí eu estou com o problema resolvido. Bom, retornamos. No terceiro dia, casualmente ou fatalidade, encontramos um guri que parecia esperar. Levou-nos, já pegou a minha mão e me trouxe até a porta do ashram. E agora, acompanhado pelo intérprete, ele disse assim, eu vou ficar muito triste quando você for embora. Eu perguntei, quantos anos você tem? Ele me disse, 7 anos. Como é seu nome? Tamil. Ah, Tamil. Você mora onde? E o intérprete traduziu minha frase que eu memorizei. Eu moro em qualquer lugar. Deito-me no chão e cubro-me com a luz das estrelas. Eu disse, meu Deus, é poeta. Que coisa linda. Ele chorava. Ele disse, você não tem ninguém, Tamil? Sim, eu tenho uma irmã que está lhe pedindo esmolas. E nós dormimos juntos quando faz frio e as estrelas nos agasalham com a sua luz. Eu disse, Tamil, amanhã é meu último dia. Eu gostaria de deixar uma lembrança para você. O que é que você gostaria? Você gostaria de uma bola? Gostaria de um carrinho de puxar? Eu havia pensado em dar-lhe uma roupinha, mas também, como lidava com crianças, um brinquedo. Criança gosta de brinquedo. Os pais é que gostam que se dê roupa. Então ele disse, de você, meu pai, eu não quero nada. Eu só quero você. Então ele segurou minhas 2 mãos. Eu senti algo que me projetou na direção do tempo e do espaço e identifiquei essa criança. Então, quando eu voltei ao normal, tudo muito rápido, eu disse, Fernando, eu vou abraçá-lo. Será que é proibido aqui na Índia? Ainda não era o tempo da pedofilia, como hoje, que não pode nem olhar para uma criança, porque já é perigoso. Nos Estados Unidos eu não olho de maneira nenhuma, porque senão já vai um processo de pedofilia. Fernando, não pode abraçar. Eu abracei, ele pôs a cabeça no meu ombro e chorou muito. Então eu disse, talvez nós não nos vejamos nunca mais. Eu não poderei retornar à Índia e provavelmente você não irá ao lugar em que eu moro. Ele afastou-se e perguntou, aonde é? Eu disse, o Brasil. Pelé! Valia mais do que todas as embaixadas brasileiras. Pelé! Eu disse, Pelé. E você conhece Pelé? Eu fiquei tão humilhado. Eu disse, não, eu conheço Allan Kardec. Pelé, eu não conheço. Ele perguntou, quem é Allan Kardec? Esse é um homem que escreveu um dos livros mais bonitos do mundo. Como Krishna. Amanhã eu vou lhe dar em inglês o livro dele. Ele disse, mas eu não sei ler. Eu digo, não faz mal. Você põe a mão e lê com o coração. O que é que você quer? Uma bola? Eu quero você. Mas eu vou lhe dar de qualquer jeito. Então escolha. Ele disse, escolha você. Eu já puxei o menino, fomos para o ashram com o menino, saímos do ashram, ele ficou. Então eu calculei a idade, tenho muita experiência com criança.
arranjamos alguma coisa modesta, procuramos um brinquedo e levei o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiz uma dedicatória em inglês, ditada pelo meu amigo. Coloquei meu endereço. E na hora em que me despedia dele, era o 4º encontro. Eu disse: meu filho, se algum dia você tiver um grande problema, lembre-se de mim. É muito difícil você ir lá. E é muito difícil eu vir cá. Mas aí tem meu endereço. Aí tem meu telefone. Naquele tempo era muito difícil uma chamada internacional. Mas se algum dia você precisar, lembre de mim. Deus nos reuniu e não nos vai afastar nunca mais. Ele então me olhou demoradamente, os olhos muito negros. Chorou copiosamente. E ele disse: até logo, Tamio. Entrei no carro e olhei para trás. Ele estava sentado no asfalto, passava a mão no livro e colocava no coração. Isso foi em maio. Eu não voltei a ter notícias de Tamio. Em dezembro, eu recebo uma chamada internacional a pagar. Esse detalhe é muito importante, porque naquela época era muito caro. E então eu perguntei: mas eu preciso saber quem é que está chamando. Uma senhora, a senhora Gupta, em nome de Tamio. Eu corri ao telefone. Chamei o meu filho, que fala muito bem inglês, pedi que ele ficasse numa extensão. E então, com a voz esganiçada, o meu filho espiritual começou a dizer coisas que eu não entendia nada. E uma voz pausada disse: um momento. Tomou o telefone e começou a me dizer: Mr. Franco, faz 3 meses eu saía das minhas atividades de professora e, passando por uma rua, encontrei sentado num passeio um menino que abraçava um livro e que se balançava. Eu então perguntei: que tem este livro? Não sei. E o que é que você faz com ele junto ao coração? Meu coração está lendo. E você sabe ler? Não sei. Havia tanta dor neste menino que eu levei para minha casa. Eu sou viúva. Então eu perguntei: quer morar comigo? Mas eu tenho uma irmã. Você traz a sua irmã. Uma semana depois, Tamio e Ananda estavam morando comigo. E eu me impus a tarefa de os alfabetizar. Nós, hinduístas, não celebramos o Natal, mas sabemos que os cristãos celebram. E ele me pediu que desejava falar com o pai que mora no Brasil. Então, eu quero que o senhor saiba que Tamio será um homem de bem. Eu vou deixar o meu endereço com o senhor. Eu encontrei o seu no livro que o senhor lhe deu. E quero contar-lhe que diariamente eu coloco as minhas crianças da escola sentadas no chão, sento-me em um toro de madeira e leio aquele livro para eles. E o livro é tão enriquecedor que eu gostaria de perguntar-lhe se existe um outro livro desse gênero que eu pudesse ler para os meus alunos. Eu disse: senhora, para a senhora eu mandarei o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que também está traduzido ao inglês, o Livro dos Médiuns, o Principiante Espírita. Mas como eu terei muita dificuldade em anotar o seu endereço, já que a senhora tem o meu, escreva-me e mande-me o seu endereço e eu lhe enviarei os livros. Muito obrigado, Mr. Franco. O senhor é o pai de Tamio e de Ananda e eu sou a mãe espiritual dos dois. Seu filho quer despedir-se. E ele então gritava no dialeto que eu não conseguia entender. Os senhores podem imaginar as emoções que eu atravessei durante um largo período sem poder comunicar-me com eles. Não tinha endereço.
Eles tinham o meu, mas não tinham deles. Quando chega a carta da professora Gupta, mandando o número de telefone, mandando o endereço, e estabelecemos uma comunicação muito grande através dos tempos. Acompanhei o desenvolvimento de Tamil, de Ananda. E no ano passado, estando em Londres, tive a gratíssima surpresa de reencontrar, depois de 15 anos, Tamil e Ananda, que estão estudando na Universidade de Londres, graças ao trabalho notável desta mulher humanista e humanitarista. E então, ele está sendo encaminhado para o movimento espírita e me disse: eu renasci na Índia para levar a palavra do Consolador àqueles que ainda não a conhecem. Estabelecemos as nossas pontes e esse filho que Deus mandou tão longe, logo mais no mês de junho, estará abraçando-me eu a ele, para que juntos cantemos as glórias da imortalidade, da reencarnação. A vida, sem a lei da reencarnação, é destituída de significado psicológico para a criatura humana. Allan Kardec, portanto, na condição de missionário da Era Nova, é o apóstolo de Jesus, que veio trazer a doutrina do amor, para que, à luz da lógica e da razão, possamos, neste momento de trânsito, construir um mundo melhor, pelo qual todos anelamos. Saiamos então daqui, exuberantes, entre a certeza de que vivemos ontem, estamos vivendo hoje, viveremos amanhã, agindo de tal forma que não tenhamos que retornar para reparar, porque a lei é de progresso, e com progresso atingiremos o reino dos céus que está dentro de nós. Muito obrigado.